Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre o renascimento científico do século XVII, entendendo as novas formas de pensar e entender o mundo e quais são os impactos disso no continente europeu. Bora para a aula? Bom pessoal, para a gente poder analisar um pouco melhor sobre o que nós chamamos de Revolução Científica durante o século XVII, convém a gente voltar a olhar um pouco para o século anterior, que é o século do Renascimento, que é o século XVI. E aqui no livro de vocês, ele traz logo no início do capítulo uma obra chamada Escola de Atenas, que é um afresco, ou seja, uma pintura realizada numa parede, numa das salas do Vaticano, né? Pintada pelo Rafael de Sanzio, que é um dos mais famosos artistas do Renascimento italiano. Então, essa obra, gente, além de ser uma das mais populares do estilo renascentista, ela foi encomendada pelo Papa Júlio II, né, como uma das paredes lá na sua biblioteca particular. E na escola de Atenas, qual que era a proposta do artista? Ele dispôs a figura de vários sábios da antiguidade grega, né, mesmo que não tenham vivido no mesmo período, como se eles fossem colegas de uma mesma academia, que era a Academia de Platão, que era um espaço de debates que havia na Grécia Antiga. E aí a gente pode perceber que diversos desses filósofos, inclusive, estão representados, né? Então, ao centro, a gente tem Platão, que, além de filósofo, né, era um conhecido matemático, e muito do que a gente entende como filosofia se baseia na tradição dele e na de Aristóteles, e ele aponta para o céu, representando aí o mundo das ideias, né, o ideal, o intangível, e o que era interessante porque essa perspectiva faz parte, né, do seu conjunto filosófico de ideias. E um outro dado interessante é que provavelmente quem serve de modelo, né, de referência para Rafael Pintadão é o Leonardo da Vinci, que era contemporâneo dele, ou seja, eles viviam na mesma época. Ao seu lado está Aristóteles, que é filósofo também, foi aluno de Platão, foi professor do Alexandre o Grande, que é um dos maiores imperadores que existiu naquele momento, e também escreveu sobre diversos assuntos, só que ao mesmo tempo ele discordava de seu mestre em alguns aspectos, tanto é que enquanto Platão aponta para cima, ele aponta para o chão, né? Recuperando aí esse aspecto da materialidade, do mundo sensível, né? Das questões que a gente sente, né? A parte empírica. Então, é uma outra tradição filosófica, inclusive. E são duas tradições muito presentes nos debates da Igreja Católica. Mas não só eles aqui estão representados na obra, né, gente? Então, aqui você tem destacado à esquerda o Zenão de Sítio, que fundou a escola de filosofia estoica, e que é algo, inclusive, que está sendo muito levantado hoje em dia por essa questão do bem-estar, do bem viver, né? Então a filosofia estoica ela tem sido muito comentada. E à direita você tem o Diógenes, que é um filósofo que ficou conhecido por odiar os bens materiais e morar num barril. E, gente, abrindo um parênteses aqui, inclusive o Chaves, que a gente vê lá no SBT, a inspiração dele morar num barril é justamente nesse filósofo da Grécia Antiga, o Diógenes. Por isso que é uma referência a esse fato, tá? Além disso, aqui você tem o Epicuro, que é um outro filósofo grego, né? Que ensinava que a felicidade consistia em buscar os prazeres da mente. Então ele está representado aí. Tem o Protógenes, que é um pintor da Grécia Antiga, que está com um manto branco. E do lado dele, bem pequenininho, muito provavelmente é o Rafael, o sujeito que pintou, né? Esse afresco que está representado do lado dele, né? Além disso, nós temos aí o Averroes, que é um dos principais comentaristas, né, de Aristóteles. Ele inclusive está curvando para ver a demonstração de uma conta feita por Pitágoras.
No lado direito você tem Euclides, né? E aí fica em dúvida se é ele ou se é o Arquimedes, né? Porque são levantamentos feitos depois, não é o Rafael que fala quem é quem na imagem. E aí ele era um matemático muito famoso, foi aluno de Sócrates, que é um dos principais filósofos do mundo antigo, e ele está expondo seus princípios, né, usando um compasso, que era um instrumento que nem existia na época, mas que representa inclusive os avanços científicos do período que o Rafael está vivendo e produzindo essa obra. Além disso, mais acima, você tem aqui o Xenofonte, que além de ter sido discípulo, né, de Sócrates, ele também foi um soldado e inclusive ele vai escrever muito sobre essas questões políticas, baseado aí nas impressões dele dessa experiência militar. Embaixo você tem o Pitágoras, que foi um dos grandes matemáticos gregos, né? E ele está apresentando aí para um pequeno grupo, né? Um dos seus enunciados. Mais acima você também tem o Alexandre o Grande, e aí a dúvida se é ele mesmo, mas a maior parte dos palpites levam a crer que seja, que é um dos maiores conquistadores do mundo antigo, foi aluno do Aristóteles, né? Então, e ele tá ali na imagem ouvindo Sócrates com muita atenção. Embaixo você tem o Heráclito, que inclusive está representado assim, de uma maneira muito triste, que é um filósofo também do mundo antigo. E o que é legal é porque o Michelangelo, que também vive na mesma época que o Rafael e que serviu de modelo. Então, assim, está sendo representado o Heráclito com a cara do Michelangelo, que é um dos grandes pintores do mundo renascentista também. E aqui você tem Sócrates. Sócrates, gente, é um dos maiores ícones da tradição da filosofia ocidental, tá? Foi morto por conta das suas ideias, mas querendo ou não, é a referência essencial para Platão, que foi seu aluno, e é uma referência para Aristóteles, né? Já que ele foi discípulo de Platão. Então é como se fosse a grande tríade, né? Da filosofia do mundo antigo. E aqui embaixo você tem o Parmênides, né? Que também é um outro filósofo do mundo grego antigo. E por fim, gente, acima você tem duas estátuas. Uma que é a estátua de Apolo, que é o deus da razão, tá? E que representa, né, o esclarecimento filosófico. E a Minerva, que é a deusa da sabedoria, que está à direita, e que inclusive é considerada protetora das instituições voltadas ao saber e às realizações artísticas. Então veja, é uma obra, claro, produzida no século XVI, que tem aqui vários elementos do mundo renascentista e que está pensando claramente, né, gente, uma série de questões que são caras àquele tempo, que é a valorização da razão, a valorização do conhecimento. Então, em termos de contexto histórico, o Renascimento ele vai acabar fortalecendo essa mentalidade antropocêntrica, ou seja, você olhar o mundo a partir da perspectiva do ser humano, do uso da razão, e não mais a partir da palavra religiosa, da fé, dos escritos que estavam nas mãos da igreja. Então o Renascimento ele vai acabar fortalecendo isso, seja pelas suas obras de arte, seja pelos seus escritos filosóficos. Mas nesse contexto, tem outros elementos aí que são importantes, tá? Cabe lembrar aqui ainda, gente, que dentro do Renascimento, a Itália, né? Veja, eu falei do Rafael de Sanzio, que é um italiano. A Itália é um grande polo comercial, sim, mas ela é o maior centro de estudo científico europeu até pelo menos o começo do século XVIII. Por isso é que tantos artistas, filósofos, escritores e assim por diante ou eram de lá ou iam para lá fazer suas produções, estudar, tá? A Itália é um grande polo de conhecimento. E nesse período renascentista, então, em específico, porque lá você tinha os patrocinadores, os mecenas, né? Então, gente com dinheiro para investir nessas obras artísticas, a própria igreja investia,
Veja, a Escola de Atenas é uma encomenda do próprio Papa para uma das salas do Vaticano. Então, querendo ou não, é um grande centro cultural do período. Além disso, a gente não pode deixar de destacar mais uma vez o quanto é importante a invenção da imprensa, porque à medida em que você tem a prensa de Gutenberg, né, que eu mostrei nas semanas anteriores para vocês, você tem a divulgação de ideias renascentistas, você tem a divulgação das ideias dos protestantes e a própria Bíblia, né, que é o primeiro livro impresso nesse sistema, que foi traduzida para diversas línguas. Então, querendo ou não, é também um elemento essencial nesse contexto histórico. Além disso, as reformas religiosas, elas contribuíram para promover um espírito crítico em relação a esses dogmas católicos, né, essas ideias que acreditavam-se que eram inabaláveis, e a reforma religiosa mostra que não é, que eles poderiam sim ser revistos, poderiam sim ser criticados. Então, põe até a questão religiosa mesmo, dota ela de um aspecto crítico. E não menos importante, é o mesmo período que está se formando os estados modernos, tá? Então, em que você tem um estado, um governo centralizado na figura de um rei, com todo um modelo de burocracia, e em que você tem o desejo, né, desses governantes em acumular riquezas e gerar conhecimento, mas esse gerar conhecimento, inclusive não só pela admiração em termos de artes, mas também no que lhes pode ser útil, tá? Então, o que leva eles a apoiarem, por exemplo, o desenvolvimento de diversos estudos científicos. Só para ficar um exemplo, lembrem-se das grandes navegações em que o próprio monarquia portuguesa investiu no desenvolvimento das tecnologias para que eles pudessem explorar aí as viagens marítimas de longa distância. Bom, outro grande debate que existe nesse período, gente, é se o conhecimento não vem da fé, não vem das sagradas escrituras, como que você então chega ao conhecimento? E aí você tem duas grandes correntes no período que cabe a gente citar antes de falar dos cientistas. A primeira delas é o racionalismo, que entende que tudo que nós sabemos, que nós conhecemos, é obtido, é fruto dos dados da nossa razão. Então, não é exterior, já está em nós. E o empirismo, que ao contrário dos racionalistas, entende que o que a gente sabe, o que a gente conhece, vem do que nós sentimos, dos que nós vivenciamos. Então, por isso fala a experiência dos sentidos. Então, esse é um grande debate que tem no século XVII, que é esse período que nós estamos estudando na aula de hoje, tá bom? Do ponto de vista geral, vamos falar umas mudanças por áreas, né, do conhecimento. Então, uma primeira grande mudança é no campo da astronomia, né? Aqui tem uma imagem, né, do modelo da teoria geocêntrica. Gente, o que é essa teoria geocêntrica? Era uma proposta que acreditava que a Terra estaria num ponto fixo do universo, no centro do universo, que todos os outros corpos celestes, estrelas, então inclui planetas, Sol, qualquer outro corpo desconhecido, todos eles giravam em torno da Terra, tá? Veja, inclusive o Sol é que girava em torno da Terra. E essa teoria geocêntrica, que foi proposta no mundo antigo ainda por Ptolomeu, ela foi uma teoria que era defendida, inclusive, pela igreja como correta, mas que passa a ser questionada por um modelo mais próximo do que a gente conhece, que é a teoria heliocêntrica, que coloca o Sol no centro do universo e todos os outros corpos celestes orbitam em torno desse Sol. Gente, quando eu falo aqui universo, é bom lembrar que, para os renascentistas, o que a gente chama de sistema solar, para eles era o universo, tá? Então, toda vez que você vê o termo universo naquele período, saiba que está falando do sistema solar, tá? Então, a teoria heliocêntrica prevê isso, né? Que todos os corpos giram em torno do Sol, inclusive a Terra. E aí você vai ter alguns cientistas, né, que vão defender isso e que, claro, vão ter sérios problemas em relação
a Igreja Católica por desafiar aquilo que ela defendia como correto, tá? Então você tem o Nicolau Copérnico, que é o primeiro, ele era um padre, inclusive, que é o primeiro a propor que isso exista. O Galileu, que vai ser aí um grande passo na defesa dessas ideias, que vai aperfeiçoar o modelo de telescópio que já existia e vai comprovar, através do que ele viu e dos cálculos feitos, a teoria heliocêntrica. Inclusive, isso rende quase à morte o Galileu. Ele vai ser condenado pela Inquisição à prisão perpétua. O Kepler, que a partir desses avanços no campo da astronomia, vai conseguir explicar inclusive a órbita dos planetas, né? Tem o teorema de Kepler. E aí Isaac Newton, que é o grande cientista talvez dessa revolução do século XVII, inclusive eu vou deixar um vídeo aqui no final falando sobre ele, que formula a lei da gravitação universal, que explica basicamente o movimento de todos os corpos no universo. E fato curioso, Newton formulou essa lei num período de quarentena, né, onde ele vivia, passou por conta de uma epidemia de peste bubônica, que é a peste negra, que a gente falou em alguns meses atrás, tá bom? Só uma curiosidade aí. Bom, vamos avançando. No campo da medicina, você também tem grandes avanços, e aí a gente destaca o William Harvey, que através da obra Um Tratado Anatômico sobre o Movimento do Coração e do Sangue dos Animais, vai, além de trazer informações que são novidade para aquele momento, né? Que o coração é um músculo, saber diferenciar veia e artéria, né? Ele acaba sendo considerado o fundador desse modelo científico para pesquisa médica, tá? Então, em que pese que houvesse obras de anatomia anteriores a ele, a obra dele vira uma referência nesse sentido, enquanto seu método, né, científico utilizado na escrita desse livro. Outra coisa importante é que a questão do mundo microscópico que se abre no século XVII. Veja, o microscópio ele foi inventado aproximadamente em 1590 por dois fabricantes de óculos holandeses, mas décadas seguintes, né, aí você passa a ter as primeiras observações de organismos vivos, né? E aí, no caso, Anton von Leeuwenhoek, não sei como é que se pronuncia isso, né, gente? Socorro. Mas ele vai ser o primeiro a fazer essas observações e ele vai identificar a existência de protozoários, de embriões das plantas, glóbulos vermelhos no sangue, tá? Então você abre aí um feixe de observação, gente, do mundo microscópico, literalmente, e que até então era desconhecido dos cientistas naquele momento. Em termos de arte e arquitetura, o século XVII é muito marcado pelo barroco, né? Que surge como uma reação a esse racionalismo e classicismo do Renascimento. Inclusive, ele é muito apropriado pelos religiosos, né? E valoriza, ao contrário dos renascentistas, né? Que se inspiravam muito no que se produzia na Grécia Antiga. Aqui o barroco não, ele valoriza muito o drama, o movimento, a teatralidade mesmo, né? Então você vê os traços muito rebuscados, as construções, né? Você tem arquitetura barroca, então a construção ela é enorme, cheia de ornamentação. Então, querendo ou não, é uma outra proposta artística muito marcante desse período e que está se opondo a esses valores, né? E aí você tem artistas como, por exemplo, Bach, Vivaldi na música, né? Que vocês entendem como música clássica, né? Tá despontando nesse período. E pintores, né? Como Caravaggio, Rembrandt, Velázquez, né? Que também são figuras essenciais aí no contexto barroco. E aí eu coloquei duas obras que representam isso, né? A Medusa, do Caravaggio. Então veja a diferença, né, gente? Das obras renascentistas, né? Com tons tranquilos, paisagens bucólicas, para esse tipo de obra. E aí é uma outra que é a Ronda Noturna do Rembrandt,
que tá na apostila de vocês, inclusive, tá bom? Aqui, gente, a gente tem a fachada do obradorio, que foi realizada durante o período barroco na Catedral de Santiago de Compostela, que fica na Espanha. Então, ó, esse pedaço que está destacado aí da figura, né, à esquerda, mostra, por exemplo, essa noção de arte barroca. Então, você vê um excesso de ornamentação, de decoração, né, de itens aí, construções muito grandes. Então, isso é uma coisa essencial, a arte barroca, tá? E para finalizar, um outro avanço que é importantíssimo que vem nesse período são os avanços na cartografia, na produção de mapas, tá? Se vocês lembrarem, nos séculos anteriores, né? Tipo 16, 15 e para trás, você já começa a ter avanços interessantes na cartografia, né? Muito por conta dos navegadores. Mas o que acontece? Em que pese esses avanços, você tinha algumas crenças, no mínimo, curiosas, como, por exemplo, monstros que habitavam os mares, né? Então, assim, figuras fantásticas, né, que atacariam os navegadores. Então, inclusive, eles acabavam sendo representados nos mapas, por exemplo, dos séculos 14, 15, 16, tá? Como esse que tá aí, mostrando a Islândia e a Noruega. Bom, o que a gente pode destacar nesse período? Você está me falando ainda, né, remanescente do período das grandes navegações. Então, as próprias monarquias europeias, elas investem na exploração de novos territórios, de novas rotas comerciais. Você tem o interesse da igreja articulado a isso, principalmente pela possibilidade de conquista de novos fiéis. E soma-se a isso uma série de avanços tecnológicos que tem no período, como a bússola, o astrolábio, o estudo da geografia e da astronomia, avanços na construção naval, por exemplo, as caravelas, que são elementos importantes e que vão trazer ao século XVII muitos avanços na produção de mapas, né, com maior precisão, né, com melhor delimitação dos territórios. Então, esse é um aspecto muito importante também durante a Revolução Científica do século XVII. Bom, algumas dicas que eu deixo aí para vocês para saberem mais sobre o assunto, né? Então, esse primeiro vídeo do canal Ilustrando História é bem curtinho, mas que conta um pouco sobre Isaac Newton, que talvez é um dos maiores nomes desse processo que a gente está estudando. Esse outro vídeo falando um pouquinho sobre o Galileu Galilei, também bem curto, mas para vocês saberem um pouco mais, né, sobre quem é considerado o pai da ciência moderna. E por fim, gente, esse vídeo é sobre o Aleijadinho, que é um dos principais artistas do barroco aqui no Brasil. Produziu uma série de esculturas, principalmente pedra-sabão, que está na região na região central, mais ou menos, de Minas Gerais. Então, esse vídeo aí do Eduardo Bueno tá falando um pouco sobre ele, sobre a história do período, sobre o barroco aqui em Minas Gerais, e é bem interessante de se conhecer. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida, acompanhe aqui as postagens do nosso canal. A playlist aparece aí para vocês, para quem quiser retomar as aulas anteriores. Ative o sininho para receber as notificações, curta, compartilhe com os colegas, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima!